Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal. Se você se interessa por assuntos ligados à psicologia, neuropsicologia, terapia cognitivo-comportamental, você está no canal certo. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e fique por dentro rapidamente quando eu colocar algum conteúdo aqui. Hoje eu quero compartilhar com você um experimento, um estudo científico que foi feito por dois psiquiatras de Harvard. E eles publicaram este artigo faz pouco tempo e apresentaram ali diferentes achados do ponto de vista neuropsicobiológico dos transtornos neuropsiquiátricos, de forma especial, depressão. E o que foi que eles constataram? Eles constataram que a pessoa, quando está passando por esse processo, por um processo de depressão, por exemplo, ela desenvolve um estresse aumentado. Então aqui foi o primeiro achado que encontraram. Ah, Fialho, isso não é novo. Calma, vamos lá. Então, estresse. Nós temos os fatores ligados ao estresse, não são apenas os fatores estressores do dia a dia. Um trauma, por exemplo, ele promove estresse. E além do trauma, nós temos os estressores do dia, que nós podemos chamar de distress. O que é o distress? O distress é a distensão do estresse, é quando o indivíduo não está mais dando conta. Imagine uma ponte que passam 2 carros por dia. Imagine esta ponte passando 2.000 carros por dia. Ela vai ceder. Isto então é o distress, é a distensão do estresse. O indivíduo, para ter depressão, ele passou por este processo inicialmente e não identificou. Então, o estresse, seja por conta de um trauma psicológico. Então, nós já estamos falando que a psique e o cérebro, a mente, tem uma conexão, um influencia o outro. E aí, esse trauma ou não, ou de repente, os fatores estressores do dia a dia. O cérebro passa a ativar um mecanismo extremamente importante de estresse. E este mecanismo vai produzir substâncias químicas inflamatórias. Elas acontecem por conta da ação do eixo HPA, hipotálamo, hipófise e adrenal. Esse eixo, quando ele está em funcionamento, o indivíduo tem um aumento muito grande, um aumento extremamente extenso de química que destrói o cérebro e que inflama o cérebro e o corpo. E veja o que acontece ainda. Existe uma hiperativação das amígdalas. Nós temos 2 amígdalas no nosso cérebro, fica uma de cada lado aqui, mais ou menos no nível, na direção do nível dos olhos, entre os olhos e as orelhas internas. Nessa intersecção, uma amígdala de cada lado. E essas amígdalas, elas ficam ali vigilantes a tudo que pode oferecer risco para o indivíduo. E como o indivíduo está num processo de estresse aumentado, essa amígdala, inclusive, ela dilata, ela aumenta de tamanho e fica hiperativada. Esta amígdala hiperativada, elas padecem ali pelas informações do hipotálamo, hipófise e adrenal e aumentam então a produção de adrenalina e cortisol. Por isso que o indivíduo fica numa resposta constante de estresse. É normal, é natural que ao amanhecer nós estejamos com o nível aumentado de cortisol e no decorrer do dia ele diminui. Por que ele tem de diminuir? Porque senão à noite você não dorme. O indivíduo que está com essa resposta de estresse, esse nível de cortisol ele não baixa, ele permanece. E isto vai promover, primeiro, morte de neurônios e, segundo, inflamação do cérebro. E não só do cérebro, inflamação de todo o corpo. Essa inflamação ela acontece de forma sistêmica, inclusive aumentando as doenças autoimunes. Alguns médicos conseguem detectar, quando eles solicitam alguns exames, por exemplo, marcadores de interleucina, sobretudo interleucina 6, fator de neutrose tumoral e, obviamente, o próprio cortisol, seja o salivar ou seja o cortisol do sangue. E esse indivíduo, ele começa a apresentar, até mesmo por conta deste excesso do funcionamento da amígdala, uma falha da adrenal. Então veja, o indivíduo que está num processo de estresse aumentado, seja por conta de trauma ou seja por conta de distress, ele vai ter uma outra ocorrência no cérebro, que é a hiperativação das amígdalas. Uma hiperativação amidaloide, uma hiperativação das amígdalas. E o que é que vai acontecer ainda? Esse indivíduo vai ter um rebaixamento, uma diminuição
do hipocampo. Isto é, o hipocampo vai apresentar uma função rebaixada, uma hipofunção. Portanto, hipofunção do hipocampo. Bom, as amígdalas você já viu o que significa. Elas são o guarda, o vigia, e elas ficam hiperativadas no indivíduo quando tem esses sintomas de estresse, sejam por conta dos estressores do dia a dia ou também dos estressores internos, isto é, dos traumas. E aí, consequentemente, esse aumento de inflamação do corpo vai fazer com que as amígdalas fiquem hiperativadas e que o hipocampo rebaixe. Aqui nós estamos falando realmente de um aumento de tamanho, inclusive, das amígdalas e um rebaixamento do hipocampo. E aí, esta hipofunção do hipocampo vai comprometer a memória. E por quê? Porque o hipocampo ele é o grande gerenciador de memórias. Algumas pessoas que estão passando por este processo, ela pode ter sintomas parecidos com o de Alzheimer. E por quê? Porque o hipocampo está comprometido. E além do hipocampo ser o grande gerenciador das memórias, ele também controla as reações do estresse. Ele contribui nesse gerenciamento do controle do estresse. Porque se ele tem informações anteriores, de experiências anteriores, no qual o indivíduo superou e foi muito bem, ele consegue acessar essas informações e essas informações são lidas aqui pelo córtex pré-frontal e o indivíduo está passando por um excesso de estresse no dia a dia, mas ele pode interpretar como, por exemplo, bom, eu já venci algo muito maior anteriormente. Se o hipocampo dele está rebaixado, ele não consegue acessar essas informações. E aí ele vai se ver o tempo todo ali num beco sem saída. Depois disso, o indivíduo vai apresentar uma redução da neurotransmissão cerebral. Então, redução da neurotransmissão cerebral. Transmissão. O que essa redução da neurotransmissão vai promover? Nós temos diversas substâncias químicas que interligam partes do cérebro. Por exemplo, córtex pré-frontal unida ali no sistema límbico, por exemplo, o sistema emocional. Se eu tenho um rebaixamento dessas substâncias químicas que interligam as partes do cérebro, como por exemplo a noradrenalina, que me leva a ter uma energia, o pique, a dopamina, que me conduz a ter motivação e interesse pelo mundo externo, a serotonina, que é o neurotransmissor do colorido da vida, do bem-estar, me leva a fazer uma escolha ligada ao meu bem-estar. Estas químicas todas, elas estão comprometidas. Existe uma redução desta química. E outras também, como por exemplo a acetilcolina, que tem ligação direta com a cristalização das memórias, o glutamato, que está ligado ali à tranquilidade, as endorfinas, que tem conexão ao gerenciamento das dores. Tudo isso está rebaixado. Então vamos lá. Estresse seja gerado por um trauma ou por estresse do ambiente, né, e vai aumentar a sua percepção de estresse, vai gerar uma hiperativação das amígdalas, que o indivíduo vai ficar numa resposta de luta ou fuga constante, até por conta do cortisol. Ele vai ter um hipofuncionamento do hipocampo, que é esse gerenciador das memórias, e ele vai ter essa redução dos neurotransmissores e ele ainda vai ter o quarto fator que vai impactar neste indivíduo, são as lesões epigenéticas. Então aqui, lesões epigenéticas. Fialho, o que são lesões epigenéticas? Vamos lá. Nós somos resultados da herança genética, mas muito mais da herança epigenética. Alguns estudos destacam que você obviamente tem toda a sua aparência física, está ligado à sua genética, mas os fatores como saúde e doença, eles giram em torno ali de 40% a 50% de genética e de 50% a 60% acerca dos fatores de epigenética. Se o indivíduo tem lesões epigenéticas, esses genes que vão operar sobre esses neurônios que produzem esta química boa, eles ficarão pausados.
E aí o indivíduo vai ter muita dificuldade de produzir esta química, de produzir serotonina, dopamina e noradrenalina. Porque esse gene que age sobre esses neurônios, eles são desligados. E como são desligados? Pela própria doença, pelo próprio transtorno. No caso, a depressão, ela desliga os genes que protegem o próprio cérebro. Ele tem os fatores estressores que conduziram ali na hiperativação das amígdalas e no hipofuncionamento do hipocampo, vai ter a redução de neurotransmissores que vai conduzir a lesões epigenéticas que, consequentemente, vai gerar uma menor neuroplasticidade. Vamos colocar uma seta aqui para baixo, menor neuroplasticidade. O que significa neuroplasticidade? A menor neuroplasticidade é quando o cérebro ele se torna menos capaz de se adaptar às demandas do mundo externo. Menos conexões entre as diferentes partes do cérebro usualmente acontece quando o indivíduo tem essa baixa de neuroplasticidade. Uma pessoa que teve um acidente vascular cerebral, por exemplo, pode ter comprometido uma área importante ligada à motricidade. E esse indivíduo vai fazer fisioterapia, vai melhorar a qualidade de vida dele e daqui a pouco não vai apresentar nem mesmo sequelas físicas deste evento. O que aconteceu aqui? Houve neuroplasticidade, áreas que não tinham uma relação direta àquela atividade física assumiram aquele controle. O indivíduo que tem menor neuroplasticidade, o cérebro desse indivíduo e o corpo vai ter menor capacidade de adaptação, de resiliência. E isto vai gerar o quê? Lesões nos neurocircuitos, que é o próximo passo aqui, segundo os autores. Lesões na circuitaria cerebral. Circuitaria cerebral. O que são essas lesões na circuitaria cerebral? As partes do cérebro têm uma comunicação bastante comprometida quando acontecem estas lesões aqui. Por exemplo, nós temos a área do córtex pré-frontal, aqui da frente, a área racional, e é natural que a área racional, no indivíduo que tem bem-estar e qualidade de vida, saúde mental, que esta área da frente gerencie, controle áreas do cérebro límbico, do cérebro emocional. Quando o indivíduo apresenta estas lesões, estas partes do cérebro, inclusive aqui do córtex pré-frontal, elas estão com menor capacidade para gerenciar, para controlar a região emocional. E aí o indivíduo vai ter o quê? Muita dificuldade em gerenciar as próprias emoções. Inclusive, se ele não for realizar psicoterapia, dificilmente ele vai sair desse quadro, porque a psicoterapia fortalece o córtex pré-frontal e com o córtex pré-frontal fortalecido, gerencia-se muito mais rapidamente e com certa facilidade as regiões ligadas ao sistema límbico, às áreas emocionais. A sétima consequência é o rebaixamento do fator neurotrófico derivado do cérebro. Essa química é uma substância que nutre, que sustenta, protege, suporta os neurônios e promove o melhor funcionamento de cada um deles. Essa circuitaria toda funciona muito melhor com este fator, com esta substância. E o que acontece? Existe um rebaixamento do fator neurotrófico derivado do cérebro, segundo esses dois psiquiatras, cientistas. O fator neurotrófico, então, por esta ação de sustentar e proteger os neurônios, se eles estão rebaixados, o que vai acontecer com toda essa circuitaria? Os neurônios estarão desprotegidos. Os neurônios desprotegidos, nós temos uma outra consequência, que é a redução, vou colocar aqui, ó, redução da neurogênese. O que é a neurogênese? Neurogênese é que o nosso cérebro, isso foi descoberto já a partir da segunda metade da década de 90, uma área muito específica chamada periventricular, que tem células-tronco ali. Quando o indivíduo tem qualidade de vida, tem sua saúde mental equilibrada, estas células-troncos, elas são estimuladas a saírem dessa área periventricular e irem até uma região muito específica que são os hipocampos. Lembra dos hipocampos que nós falamos? Quando estas células-troncos vão até o hipocampo, o indivíduo tem o nascimento de novos neurônios. Agora,
Se o indivíduo tem estresse, ele tem toda essa ocorrência aqui, essas células troncos, elas têm dificuldade em serem estimuladas para saírem dessa região periventricular e irem até as regiões dos hipocampos. Logo, o indivíduo não vai ter novos neurônios, que são importantes, sobretudo aí a partir dos 50, 60 anos, porque muitas pessoas apresentam dificuldade de memória. Todas essas ocorrências vão levar o indivíduo a ter muita dificuldade em ter uma boa qualidade de vida, gerenciar melhor a sua memória e o próprio controle do estresse. Se ele não tem nascimento de novos neurônios aqui, e se o hipocampo dele está em baixo funcionamento e não está nascendo novos, o indivíduo vai ter mais dificuldade ainda em gerenciar o estresse que já está elevado, já está com o cérebro e o corpo todo inflamado. Agora tem uma notícia boa para você. Esses dois cientistas, esses dois psiquiatras, eles chegaram à conclusão de que duas intervenções são extremamente eficazes no gerenciamento de todo esse processo aqui: psicoterapia e psicofarmacologia. O que é isso, fialho? Fazer psicoterapia. Ir lá no psicólogo, na psicóloga, passar pelo processo psicoterapêutico. E, em vários casos, utilizar a intervenção medicamentosa, a psicofarmacologia. O que vai fazer? O que a psicoterapia vai fazer? O que a psicofarmacologia vai fazer? Segundo esses cientistas, depois do segundo e do terceiro mês que o indivíduo está em psicoterapia ou usando medicação, ele vai ter um gerenciamento do excesso de inflamação. Veja, este estresse que estava elevado no processo, no desenrolar da psicoterapia e do uso da medicação, esse estresse vai rebaixar, o indivíduo vai encontrar técnicas para lidar muito melhor com o estresse, ressignificar estes traumas e baixar a inflamação do cérebro. Quando baixa a inflamação do cérebro, nós temos verdadeira mudança aqui no tamanho da amígdala que volta ao estado original, ao estado anterior, e nós temos também o hipocampo que volta ao funcionamento anterior. E o hipocampo, melhorando o seu funcionamento, contribui no gerenciamento do estresse e contribui também para que o indivíduo tenha maior rapidez do funcionamento de sua memória, atenção e concentração. Melhor ainda, a produção dos neurotransmissores, sobretudo aqueles que estão mais comprometidos, dopamina, noradrenalina e serotonina. Isso faz com que haja uma liberação dos genes que protegem o cérebro. Esses genes que estão aqui, lesionados quando o indivíduo está passando por esse processo, quando ele passa por psicoterapia e usa medicação, esses genes que estavam pausados, eles são religados, eles voltam a funcionar adequadamente. E aí o que acontece? Melhora as sinapses e a rapidez dos pensamentos. E tudo isso vai melhorar a comunicação dos neurônios em si, vai fazer com que ocorra neuroplasticidade e as lesões da circuitaria se regularizam. Então, melhora a comunicação dos neurônios e, consequentemente, o córtex pré-frontal, ele aumenta a sua eficácia sobre o sistema, sobre o gerenciamento do sistema emocional, do sistema límbico, e, consequentemente, regulariza a produção do fator neurotrófico derivado do cérebro. Esse fator neurotrófico que tem como ação nutrir, sustentar e proteger e suportar os neurônios. Ele funciona de forma mais adequada. E aí, ele consegue, a partir de tudo isso, promover a neurogênese. As células tronco, que estão ali na área periventricular, elas são estimuladas a irem aí até a região dos hipocampos e lá irão nascer novos neurônios. O indivíduo vai melhorar ainda mais o controle do estresse e melhora muito mais a memória. A neurogênese, quando acontece, o indivíduo pode ter até ganhos na terapêutica acerca de outras doenças, como acidente vascular cerebral, por exemplo. Depois de tudo isso, ficou muito claro para você que o indivíduo que está passando por um transtorno neuropsiquiátrico, seja ansiedade, depressão, estresse, fobias, seja qual for, precisa de intervenção psicoterapêutica e, em vários casos, precisa de intervenção medicamentosa. E quando o indivíduo consegue equilibrar estes dois fatores, psicoterapia e psicofarmacologia, melhorando, obviamente, a sua alimentação, em alguns casos precisa fazer acompanhamento nutricional, realizando atividade física, sobretudo a partir do segundo, terceiro mês. Não adianta, a pessoa está em depressão, não adianta falar para ela, vai fazer atividade física agora. Ela não vai ter competência para fazer. E por quê? O indivíduo que está passando por um processo de depressão, vou fazer rapidinho aqui um desenho para vocês. Ele tem, acontece isso aqui com ele, olha.
esse indivíduo tem um rebaixamento da energia física e rebaixamento da energia mental, então ele vai ter dificuldade para fazer atividade física. A tristeza normal acontece assim, ó. Nós lidamos com prazer, mas nós lidamos com dor e assim por diante. A gente vive a vida. O indivíduo que está passando por um processo de depressão ou outros transtornos neuropsiquiátricos, ele começa aqui, depois ele cai e fica aqui embaixo, olha. Então ele está com o seu prazer rebaixado e a sua energia também completamente rebaixada. A única coisa que está aumentado para ele é o sofrimento ligado à dor, ele tem muito menos capacidade de lidar com as adversidades e rebaixamento de prazer e rebaixamento de energia. Precisa gerenciar também o sono. O sono, ele contribui no gerenciamento do estresse. Praticar meditação, você tem uma porção de aplicativos que contribui, que te ajuda nisso. Mindfulness, tem um monte de aplicativo que te ensina a fazer essa prática. Psicoterapia, psicofarmacologia, melhorar a alimentação, atividade física e o sono. Quando você fizer tudo isto, você vai aumentar a produção de serotonina ali nos núcleos da RAF, do tronco cerebral, você vai melhorar a produção de dopamina e de noradrenalina. E aí, você vai ter um melhor controle do estresse, consequentemente, vai baixar a hiperativação das amígdalas e melhorar o funcionamento do hipocampo, vai melhorar ali os neurotransmissores, vai gerenciar aquelas lesões epigenéticas para que você tenha um melhor funcionamento, consequentemente, vai promover neuroplasticidade, aquelas lesões nos circuitos cerebrais irão progredir, vai aumentar o fator neurotrófico derivado do cérebro e, consequentemente, vai melhorar a neurogênese. E se tudo isso fez sentido para você, compartilhe com os amigos nos grupos de WhatsApp. Se você não se inscreveu, inscreva-se em nosso canal. E se fez sentido, deixe um joinha para que o algoritmo dessa rede social perceba que esse conteúdo é relevante e possa assim disponibilizar para novas pessoas. Até uma próxima oportunidade.